Salve guerreiro, salve guerreira, tudo bem? Saudações tricolores, no ar mais um Flu TV News, jornal de tricolor para tricolor. Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, 9h30 da noite no Maracanã. Jogo decisivo, última rodada da fase de grupos da Libertadores da América contra o La Guaira da Venezuela. Todas as informações do Fluminense vou te contar depois da vinheta. Sai daí não! Legal, o Fluminense joga a classificação para as oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira, precisando vencer o La Guaira no Maracanã, jogo que acontece às 9h30 da noite, com a presença, é claro, da torcida do Fluminense em grande número no Maraca, e dá uma secada também, torcer para o Bolívar não vencer o Independente Rivadavia, partida que acontece em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Falando do Fluminense, a equipe da Flu TV acompanhou o último treino antes da partida e o repórter Lucas Lustosa bateu um papo com o atacante Savarino. Fala, Lucas! Fala, Araújo. O Fluminense encerrou a preparação aqui no CT Carlos Castilho para essa decisão de quarta-feira, 21h30, no Maracanã, contra o Deportivo La Guaira, rumo às oitavas de final da Libertadores da América. As informações são as seguintes, Acosta e Guga estão pendurados para essa partida. Alisson já faz transição para o trabalho em grupo e o zagueiro Ignácio tem uma lesão detectada na mão direita, no quarto metacarpo da mão direita, e também está fora dessa partida. Agora vocês vão conferir imagens do treino que rolou nessa terça-feira e um bate-papo com o Savarino. Bora lá! Savarino, vamos começar falando como você está fisicamente. Você foi poupado da última partida. Como você está? Na verdade, eu venho de uma sequência muito forte. Você sabe como o calendário aqui no Brasil. Mas, bom, tô melhor. Graças a Deus, descansei o último jogo, me recuperei com os físios, que me trataram bem nesses dias para estar bem para o jogo da manhã. Esse jogo de quarta-feira é o jogo mais importante, digamos assim, até agora, na nossa temporada, nesse primeiro semestre. Queria que você falasse da preparação e da expectativa. Sim, a verdade, a expectativa é muito grande sempre. Estamos na nossa casa, temos que ganhar o jogo que vai ser o mais importante. E, bom, a gente depende de outros resultados, mas a gente dentro de casa temos que fazer nosso trabalho, nossos resultados e espero que a gente amanhã esteja bem para ganhar o jogo. Queria que você falasse da importância da casa cheia. 60 mil pessoas contra o Bolívar apoiaram muito e a expectativa também é de casa cheia contra o La Guaira. Queria que você falasse da importância da influência da torcida em campo. Sim, a verdade é sempre muito importante. A torcida vem nos apoiando nos últimos jogos e o último jogo contra a Bolívar não foi a exceção, então vai ser muito importante para o jogo de manhã também, que a torcida esteja aí apoiando todo o jogo e a gente dentro do campo fazendo o melhor.
Vamos falar agora do nosso aniversário, o Laguaira, lembrando que na estreia da Libertadores, o Fluminense empatou em 0-0 com o time venezuelano lá em Caracas. O time da Venezuela que ocupa a lanterna do Grupo C. E o Tartar, comentarista da Flu TV, tem mais informações. Fala, Tartar. Fala, Araújo! Chegou aquela noite de Libertadores, Maracanã cheio, pressão nas arquibancadas e um Fluminense que entra em campo sabendo da importância dessa vitória diante do Deportivo Laguaira. E o torcedor pode esperar um cenário muito claro. O Laguaira, principalmente jogando fora de casa, costuma adotar uma postura extremamente reativa. A equipe venezuelana normalmente se organiza num 4-3-3, mas sem a bola, esse sistema praticamente vira um 4-5-1, bem compacto, fechando os espaços centrais e tentando travar a circulação ofensiva do adversário. A estratégia deles longe de casa é clara: baixar linhas, diminuir ritmo e apostar muito nas transições rápidas. É um time que não costuma se expor, espera o erro do adversário para acelerar, principalmente pelos lados do campo. E aí entra um ponto de atenção importante para o Fluminense. O atacante Fabien London é o jogador mais perigoso dessa equipe. Centroavante, forte fisicamente, ataca muito bem o espaço nas costas da defesa. E a principal referência do time venezuelano. Além dele, o meia Juan Carlos é o cérebro da equipe. É quem organiza as saídas, pensa o jogo e distribui as bolas nas transições. Quando ele consegue encontrar espaço entre linhas, o Laguaira cresce dentro da partida. Mas o cenário do Maracanã vai ser completamente diferente daquele jogo da Venezuela. O Fluminense vai ter posse, pressão e o apoio da torcida empurrando desde o início. E é exatamente aí que o tricolor precisa transformar intensidade em vantagem dentro de campo. O Laguaira sofre quando é obrigado a defender por muito tempo perto da própria área, principalmente contra equipes que aceleram a troca de passes e atacam com profundidade. Outro detalhe importante: quando sai atrás no placar ou precisa propor o jogo, o time venezuelano apresenta dificuldade defensiva, principalmente no encaixe da marcação. Ou seja, o início forte do Fluminense pode mudar completamente o comportamento da partida. E o Maracanã tem seu papel fundamental nisso. É Libertadores, é Maracanã pulsando e é o Fluminense buscando mais uma noite especial diante da sua torcida. É com você, Araújo. E aí, já garantiu presença nesta quarta-feira para apoiar o Fluminense rumo à classificação para as oitavas de final da Libertadores da América? Ainda não? Fluminense é a sua gente. Ingressos a partir de R$10 em fluminense.futebolcard.com. Vamos lotar o Maraca para apoiar o Flusão. Bom, e atenção para uma notícia importante envolvendo o meia Paulo Henrique Ganso. Bom, o jogador não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana, Paulo Henrique Ganso informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio de ano. Em razão disso, o Fluminense decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir o seu futuro. Vamos falar agora da molecada de Xerém, porque o time Sub-17 goleou o Sampaio Corrêa por 4-1 pela Taça Guanabara. Foi a terceira goleada seguida antes da estreia no time do Campeonato Brasileiro. A repórter Carla Matera tem mais informações. Os moleques do Sub-17 aplicaram neste sábado sobre o Sampaio Corrêa a terceira goleada seguida antes da estreia do Brasileirão da categoria. Com 28 pontos, o Flu avançou na vice-liderança ao mata-mata do Campeonato Carioca. A vitória por 4-1 aconteceu no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela 11ª e última rodada da competição. João Pedro e Carlos Miguel balançaram a rede pelo terceiro jogo seguido, enquanto Danilo Amaral definiu o placar com 2 gols. Acho que essa vitória foi muito importante para nos dar confiança na estreia do Brasileiro. Isso coroou o nosso trabalho na primeira fase do campeonato. Agora é continuar trabalhando durante a semana para focar na estreia e, se Deus quiser, já começar com o pé direito com os 3 pontos. Fico muito feliz, por voltar a marcar. Esses 2 gols foram muito importantes para mim e para a equipe também. A gente conseguiu fechar da melhor maneira possível e agora é focar no Brasileiro e já depois pensar também na fase final do campeonato. Em cobrança de falta de Danilo Amaral pela esquerda, João Pedro de costas conseguiu desvio de cabeça. O adversário igualou o marcador no fim do primeiro tempo, mas Carlos Miguel, aos 34 do segundo tempo, converteu o rebote do pênalti sofrido por Andrei. Em contra-ataque na reta final, Richard Wendel invadiu a área e cruzou para Danilo Amaral completar. O lateral direito selou o triunfo ao acertar cabeceio em cruzamento de Igor, que tinha acabado de entrar em campo. Com 9 vitórias, 3 de forma consecutiva, o tricolor foi o clube que mais venceu na competição.
O técnico Thiago Macedo exaltou o aproveitamento da equipe com 84,8%. Foi um jogo bem difícil pra gente, né? A gente jogar contra um adversário que bota sempre os 10 atrás da linha da bola é um jogo complexo, é um jogo que a gente tem que ter paciência. A gente fez um primeiro tempo muito bom, final do primeiro tempo teve uma queda e aí o segundo tempo a gente conseguiu imprimir um novo ritmo, com alguns movimentos melhores de último terço, e a gente conseguiu aumentar esse placar. Infelizmente a gente não consegue o título da Taça Guanabara, mas a gente sai muito confiante, primeiro pro mata-mata, né, do Carioca, e pro início do Brasileiro semana que vem. O Flu disputa as quartas de final contra o Bangu em duelos previstos para 6 e 13 de junho. A equipe comandada pelo técnico Thiago Macedo volta a campo na próxima sexta, quando enfrenta o Santos às 3 da tarde, novamente em Xerém, pela rodada de estreia do Brasileirão. Vamos falar de Xerém de novo, porque a molecada do Sub-15, de forma invicta, venceu por goleada 8-0 o Sampaio Corrêa e conquistou o título da Taça Guanabara. Confere aí. O Fluminense conquistou neste sábado o bicampeonato da Taça Guanabara Sub-15. Depois de assumir a liderança e vencer o Vasco no meio de semana, de virada, o tricolor goleou o Sampaio Corrêa por 8-0 em Xerém pela 11ª e última rodada. Embalado pela primeira vitória em clássicos nesse ano, o Flu foi com 29 pontos e seguiu invicto no Campeonato Carioca. Aos 23 minutos, o adversário marcou contra. Miguel Ferreira ampliou aos 27 ao acertar o ângulo em cobrança de falta. No início do segundo tempo, Matheus Alexandre fez pela segunda rodada consecutiva. Em seguida, um golaço de cobertura de Kaique David. Aos 10 minutos, foi a vez de Joca balançar a rede. Theo desencantou aos 26. Luiz Miguel fez o 7º gol do tricolor. E André Luiz, na reta final, fechou a conta. Kaique falou sobre a satisfação de ter marcado um golaço em dia de decisão. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol e pelo título. É um gol que eu buscava muito, todos os jogos estava batalhando, estava batendo só na trave. Aí hoje consegui aplicar o domínio e fazer o gol. Somente agradecer a Deus, agora comemorar e seguir em frente, que tem muito jogo pela frente. Dono do melhor desempenho, o time de Guerreiros disputa as quartas de final contra o Volta Redonda, 8º colocado com 16 pontos em jogos marcados para 6 e 13 de junho. A equipe comandada pelo técnico Dalmo Jimenez volta a campo no próximo dia 31, quando enfrenta o Flamengo às 3 da tarde na Gávea, pelas 8º de final da Copa do Brasil. Boa tarde, torcida tricolor. Um título bem legal, né, cara, pela construção do trabalho que a gente vem fazendo nesse início de ano. A gente começou a competição ali tendo um pouco de dificuldade no nosso modelo ali, estavam rateando um pouquinho ali no início, mas foram pegando, foram crescendo e a gente vem aí de 3 semanas aí bem desgastantes com muitos jogos, intercalando a Copa do Brasil, e eles conseguiram assimilar bem o que a gente vinha pedindo, encarar de uma forma muito boa. A gente conseguiu passar por essa sequência aí com os 3 clássicos de maneira invicta, vencendo o Vasco nessa última rodada, que era um jogo atrasado, nos colocando nessa situação de dependermos somente da gente nesse último jogo. E hoje a gente veio de uma maneira bem leve fazer o jogo, e aí os gols foram acontecendo. Eles aproveitaram para se divertir no campo aí, aproveitar esse momento deles aí. É muito importante, cara, para o que eu falei para eles na preleção. Eu acho que o título ele carimba o trabalho que a gente vem fazendo, né? Porque você pode fazer um grande trabalho e no final fica marcado quem vence. A partir do momento que você deixa escapar, muita gente entende que o trabalho não está valendo. E na verdade, no caso deles não, o trabalho que ele vem se desenvolvendo ano a ano, é uma geração vitoriosa dentro do clube. E hoje a gente apenas carimbou mais um pedaço do que eles vivem, do sonho que eles vivem, né? Mas a gente não pode se acomodar com isso. Semana que vem a gente já tem uma outra decisão, aí jogo válido pelas 8º de final da Copa do Brasil. É descansar esse final de semana, aproveitar aí pra gente retornar a segunda com a cabeça boa, fazer uma semana forte de preparação. Vamos falar agora das meninas. Fluminense encara o Minas Brasília nesta quarta-feira, às 19 horas, lá no campo da Portuguesa, pela Copa do Brasil. A repórter Cláudia Magalhães tem mais informações sobre a preparação das meninas para esse jogo. Fala, Claudinha!
Chegou a hora da estreia do Fluminense feminino na Copa do Brasil, da categoria. O tricolor já inicia a caminhada na competição na terceira fase e encara o Minas Brasília em duelo único e decisivo. A partida acontece nesta quarta, às 7 da noite, no estádio Luso-Brasileiro, com entrada franca para a torcida. Quem vencer, avança e, em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. O confronto também marca mais um capítulo da trajetória do técnico Saulo à frente da equipe. Foi justamente na Copa do Brasil da temporada passada que ele estreou no comando das guerreiras do Flu e agora retorna à competição em busca de uma campanha ainda mais forte. Bom, muito feliz, né? Já há quase um ano de Fluminense, muito orgulhoso de fazer parte dessa história aqui. E a gente sabe que agora a Copa do Brasil é uma competição de mata-mata, onde é muito gostoso de poder participar, mas também, sem dúvidas, a questão dos detalhes dentro da partida, a gente tem que pensar em tudo para que a gente possa realmente fazer um bom jogo, né? Porque não tem jogo de volta aqui no futebol feminino, então a gente chega realmente ou é para matar ou é para morrer. E eu acho que a gente está se preparando bem, está bem focado agora, né? Muda a chavezinha do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil e a gente se concentra muito para esse jogo do Minas. É uma equipe bem aguerrida, uma equipe que realmente tem um elenco bem competitivo, mas a gente sabe que o Fluminense ele entra com esse favoritismo e tem que fazer esse favoritismo fazer valer dentro do campo, né? Jogando bastante, entendendo que o jogo vai proporcionar momentos de altos e baixos, e nos momentos de alto a gente tem que, né, colocar a bola para dentro, e nos momentos de baixo a gente realmente tem que ter muita concentração, porque é um momento que a gente não pode, né, perder o foco. E acho que a gente vai agora para esse jogo pensando em classificação e pensando em título lá para frente. Durante a preparação, o elenco trabalhou intensidade, ajuste táticos e foco total para um jogo que promete equilíbrio e muita disputa do início ao fim. Estamos focadas, a gente já sabe o que tem que fazer, porque a gente já vem do brasileiro, já vem treinando, então não tem muito o que fazer. É só alguns ajustes mesmo. Sabemos que os jogos da Copa do Brasil são bem difíceis, independente do time. É um jogo só, é mata-mata e a gente está muito focada e vamos atrás da vitória, com certeza. Vamos agora acessar o nosso site fluminense.com.br para mais informações. Em sorteio realizado nesta terça-feira na sede da CBF, ficou definido que o Vasco será o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas vão acontecer nas primeiras semanas do mês de agosto e o Fluminense será o mandante do jogo de volta. O Fluminense sagrou-se campeão invicto da primeira etapa da Superliga Sul-Americana de Polo Aquático ao derrotar a ABDA São Paulo por 10-9 em um jogo que aconteceu no último final de semana no Parque Aquático Jorge Frias de Paula, em Laranjeiras. O tricolor teve uma campanha de 7 vitórias em 7 jogos, marcando 138 gols e sofrendo 71. Estão abertas as inscrições para a próxima seletiva da Flu Experience, que vai levar meninos e meninas entre 8 e 18 anos para Orlando, nos Estados Unidos, onde terão a oportunidade de disputar uma competição internacional com a camisa tricolor. A viagem, que acontece em janeiro de 2027, inclui ainda treino no CT do Orlando City e visita aos parques da Universal. O treino avaliativo vai ser realizado no próximo domingo, dia 31 de maio, em Xerém. Acesse www.fluexperience.com.br. E aí, tá inscrito já no nosso canal no YouTube? Ainda não? Somos 933 mil inscritos, rumo a 1 milhão. Então se inscreva, que é de graça, curta, comente e compartilha. Lembrando que nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite, aqui na Flu TV tem o Dia de Flu, nosso esquenta antes de Fluminense e Laguaira, último jogo da fase de grupos da Libertadores da América. Encontro marcado nesta quarta-feira aqui na Flu TV. Aquele abraço, saudações tricolores e vence o Fluminense! Vence!